Oi gente, muito boa tarde, está começando mais um Cotidiano. Hoje você vai ver uma reportagem mostrando como agir em situações de emergência com animais de estimação. Você vai saber tudo sobre a técnica de limpeza de carros e casas com ozônio. Também tem dica do chefe, a gente vai te ensinar a fazer um delicioso panini. Tem dica de moda com a Thaís Oliveira, ela vai mostrar as novidades para o inverno deste ano. E aqui no estúdio eu vou bater um papo com um psicólogo sobre os gestos de carinho que estão sendo ressignificados durante a pandemia. Então, o que você está esperando? Puxe uma cadeira, chegue junto, o Cotidiano está só começando. Olha só, gente, quem tem animal de estimação em casa sabe o amor que eles têm pelos donos. Mas, é preciso ter cuidado para agir com eles em casos de emergência. Por isso que a nossa produção preparou uma reportagem bem especial mostrando como salvar um animal em uma hora difícil. Vamos ver. As imagens são do estudante de veterinária Lucas. Ele aparece fazendo uma massagem cardíaca num cachorro que morava na rua. Após algum tempo, ele consegue salvar o cão. A minha vizinha gritou, o cachorro tá morrendo. E quando eu olhei, realmente o cachorro estava se debatendo no chão. Foi aí que eu entrei dentro de casa, peguei minha luva e corri até ele. Cheguei lá, ele estava em crise convulsiva. Foi aí que eu comecei a retirar o excesso de saliva. E quando eu estava quase finalizando, ele entra em parada cardiorrespiratória. Foi aí que eu comecei com a massagem cardíaca. Viralizou na internet e comoveu milhares de internautas. Mas outro gesto do Lucas surpreendeu ainda mais. Aí isso foi na terça-feira e na quarta já começamos a procurar ele, porque nós não adotou ele de primeiro, não sabia se ele tinha dono, não sabia se era realmente de rua. E nós foi encontrar ele no sábado. E nisso nós já foi mais ou menos às 11h30 que nós encontramos ele e já corremos com ele para a clínica veterinária. Ele passou a tarde toda lá e depois disso adotamos ele. Ele sabia exatamente o que fazer e conseguiu salvar o animal. Já a advogada Carolina não teve tanta sorte. Ela perdeu um dos animais de estimação com parada cardíaca após dar remédio de carrapato. Era um Staffordshire Bull Terrier que a gente teve. E ele começou a passar mal e eu comecei a perceber que ele estava se engasgando, como se estivesse com falta de ar. E na hora eu já corri com ele, levei na clínica veterinária. Ele chegou a fazer até uma traqueostomia, mas ele acabou não resistindo. Ele morreu em meus braços, então foi bem difícil. E eu não sabia na hora como reagir, eu não sei se eu teria algum procedimento que eu pudesse ter feito para mudar a situação, né? Hoje, com 2 cadelas em casa, Clara e Olga, ela se preocupa ainda mais com os animais, porque já passou alguns sustos. Eu já passei por 2 situações difíceis, uma foi com Clarinha mesmo. A gente na praia, Clara normalmente só come ração, mas ela acabou pegando um pedaço de carne que caiu no chão e se engasgou. Mas se engasgou sério mesmo. Na hora eu fiquei completamente paralisada. Eu não sabia o que fazer nem como agir. Mas ainda bem que minha mãe estava perto, então quem acabou salvando ela no momento foi minha mãe. Este veterinário explica que não é comum acontecer parada respiratória nos pets, que geralmente a dificuldade para respirar surge após o animal se engasgar com comidas ou objetos, ou no caso de envenenamento. Desobstruir a via aérea, como pegar um pano limpo e seco, tentar tirar o conteúdo que fique na porta de entrada da traqueia e evitar uma parada respiratória e em seguida uma parada cardíaca. Muitas vezes as pessoas começam a dar leite, a dar algum tipo de medicação ou até mesmo água morna que estimula o vômito, estimula a emese. Mas nos casos dos envenenamentos, nos casos dessas paradas respiratórias, isso não é indicado, porque você pode induzir um engasgamento, você pode induzir uma falsa via. Ao invés de você colocar esse líquido no estômago para induzir um vômito, você pode fazer a via e ir para a traqueia e aí piorar mais ainda o quadro. Mas em caso de emergência, a massagem cardíaca deve ser feita. Mas cuidado, a anatomia dos pets é diferente, por isso a massagem deve ser feita na parte esquerda e com o animal de lado. A gente coloca ele em decúbito lateral, no caso deitar o cãozinho no lado lateral, e você fazer a massagem no lado esquerdo. Então você pode apertar, fazer a manobra de 3 movimentos de força
uma força que você consiga ter um padrão cardíaco que volte ao normal, também não uma força tão exagerada que você possa provocar uma fratura de costela. E aí você sempre observar, sempre estar estirando a língua do cão para que manter a passagem de via aérea livre. Tá vendo aí, gente? É importante, de fato, a gente saber como proceder diante de uma situação como essa, né? Porque a gente que tem um pet, a gente ama, né, aquele animal, a gente se desespera quando vê que ele está passando mal. Então, em primeiro lugar, manter a calma e depois seguir o passo a passo que foi ensinado aí na reportagem. Adorei a reportagem, viu? Brigadão! Bom, gente, hoje na Dica do Chefe, você vai aprender a fazer um panini delicioso. Uma boa pedida para um lanche da tarde. Confere aí. Olá Marcela, meu nome é Juan, eu sou gastrônomo e eu tô aqui para ensinar para vocês uma receita super fácil de um panini diminuto para essa quarentena. Vamos lá? Para essa panini super rápida e prática, a gente vai precisar de um ovo, uma colher de sopa de queijo ralado, uma colher de sopa de requeijão e uma colher de chá de fermento. A primeira coisa que a gente vai fazer é misturar o ovo para uniformizar, clarear a gema. Depois a gente adiciona o queijo ralado, o requeijão e o fermento. De uma vez só, mistura e vai ser colocado no recipiente para ir ao micro-ondas. Após dissolver todos os ingredientes, a gente vai colocar em um recipiente. É legal que você coloque em um recipiente dessa forma, ou retangular ou quadrado, que lembre um pão. Depois que a gente distribuir bem a massa, a gente leva para o micro-ondas por 3 minutos. Após os 3 minutinhos do micro-ondas, a gente desenformou e ele fica nesse ponto aqui, fofinho. E para dar um toque especial, a gente vai levar na sanduicheira. O legal seria você rechear com o recheio de sua preferência. Aqui eu vou utilizar queijo mussarela e orégano. Pronto, Marcela, aqui a nossa panini está pronta. Passou 1 minutinho basicamente na chapa. E agora a gente vai tirar e mostrar como é que ela fica por dentro. E essa foi a nossa opção de lanche para quarentena, um lanche saudável, rápido, prático, e eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, Marcela, e até a próxima. Nossa, chefe, que delícia, viu? Super fácil de fazer. Vou fazer a receita. Obrigada, viu, querido? Bom, gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem uma reportagem sobre a limpeza de carros e casas com ozônio. E também tem dica de moda mostrando as novidades da moda inverno. Me espera que eu volto rapidinho. Já estou de volta aqui com o Cotidiano e eu já te faço uma pergunta. Você já deve ter ouvido falar no uso do ozônio para eliminar vírus e bactérias. Mas como será que essa limpeza funciona, hein? Confere aí na reportagem. Com muito tempo sem sair de casa e os lava-jatos fechados, os carros de grande parte da população estão assim, sujos. Mas é aí onde mora o perigo. Muita gente usa o veículo só para ir ao mercado e alguns que ainda estão trabalhando fazem o percurso casa-empresa. Mas é nesse entra e sai que o novo coronavírus pode se instalar dentro dos carros. A limpeza com o uso do ozônio tem sido a opção de muita gente. Isso porque a promessa é a eliminação de até 99% dos vírus e bactérias. Nesse lava-jato, após toda a higienização do carro, o ozônio é colocado dentro do veículo e começa a agir. A gente faz a higienização da cabine, com isso fazemos todo o processo de limpeza com o produto adequado, já um bactericida, e depois entramos com o auxílio da máquina de ozônio, que vai nos ajudar a eliminar todos os micro-organismos que tiver ainda na superfície do carro. Na casa de Weberton, ele já aderiu a essa limpeza antes mesmo do Covid-19 virar pandemia. Todo mês ele contrata a empresa que faz a desinfestação da casa. A gente sente uma segurança maior usando a oxissanitização, o ozônio, e até o ar do ambiente fica um ar, depois da aplicação, que você sente a diferença, sem odores, sem sinais de fungos, bactérias e outros micro-organismos. O método funciona, elimina vírus e bactérias, mas é preciso ter cuidado, já que o ozônio tem cheiro forte e pode causar problemas respiratórios. O ozônio é um gás composto por moléculas de oxigênio. Ele é bastante reativo, ele tem a capacidade, portanto, de destruir uma série de micro-organismos como bactérias e fungos, por exemplo. Até alguns vírus podem ser destruídos pela ação do ozônio. No entanto,
não há nenhuma evidência científica de que ele tenha alguma ação contra o coronavírus. Então, reiteramos a orientação de lavar as mãos com água e sabão ou higienizá-las com álcool gel. Essa é, até o momento, a orientação mais contundente em termos de evidência científica na limpeza, no combate ao coronavírus. Bom, chegou a hora de falar sobre moda no cotidiano. Hoje a Thaís Oliveira vai mostrar as tendências para o inverno deste ano. Confere aí. Vamos conferir agora tendências que você pode usar e abusar nesse inverno. Vamos lá? Começando pelas mangas bufantes, pois é ideal para quem quer criar volume, principalmente na região dos braços e ombros. Quem quer destacar essa área, é uma peça que eu indico bastante e traz realmente esse glam a mais, tanto a tricôs como a casacos. Então a minha sugestão é que você combine com jeans e com xadrez, afinal xadrez é aquela estampa queridinha da estação. E quem disse que você não pode usar cores mais vibrantes também no inverno? Vamos quebrar esse mito e vamos sim apostar nessas produções mais coloridas, justamente para alegrar os dias cinzentos. Olha essa sugestão aqui, que une uma peça inclusive vinda do verão. Que tal você resgatar aquela saia midi mais colorida e combiná-la com peças mais quentinhas? E falando em peças mais quentinhas, você que está me assistindo, que tem um estilo mais sexy, quem disse que você não pode usar dessas peças mais compostas a seu favor? Olha só, o tricô, por exemplo, ele pode ser usado num look mais sensual. Afinal de contas, a sensualidade ela está ligada e atrelada a detalhes. Então, você pode deixar os seus ombros à mostra. Olha só essa composição, que é uma composição que com sutileza destaca essa parte aqui dos ombros, do colo. E, gente, vamos reparar no sapato? O sapato traz essa informação de moda, que é a estampa animal, que é justamente atrelada, ligada também a esse estilo mais sexy. Uma coisa que eu te digo é, no inverno, os sapatos, eles são os seus aliados na hora de imprimir poder ao teu look. E se você gosta de composições monocromáticas, composições mais neutras, o que é que você pode fazer para mudar o seu look, principalmente no inverno? Mix de texturas. Você vai misturar no mesmo look diferentes materiais. Então, sugestões que eu te dou são tricô mais couro e o couro mais paetê. Sai do óbvio e você cria, mesmo trabalhando com a mesma cor, um look totalmente diferente. Gostaram das minhas sugestões? É só apostar nessas tendências que com certeza vocês vão criar looks super diferentes e que vocês podem usar tanto no inverno quanto em outras estações. Bom, gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta eu recebo aqui no estúdio o psicólogo Eduardo Ribeiro. A gente vai conversar sobre a necessidade do afeto que a gente não está podendo receber agora, nesse período de pandemia. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o cotidiano. Olha só, gente, diversos vídeos se espalharam aí pelas redes sociais de pessoas se abraçando, mas se abraçando dessa maneira aí, ó, diferente. Vocês percebem que uma das pessoas está vestida com uma capa, mas ela não deixa de abraçar, de demonstrar todo esse carinho, porque a pandemia, ela trouxe para a nossa vida novos hábitos, costumes que, segundo os especialistas, devem permanecer por algum tempo. Isso como o uso das máscaras, como a higienização das mãos, por exemplo. Mas quem diria, gente, que um abraço, um beijo, um gesto simples de carinho pudesse se tornar um risco iminente de contaminação? Quando que será que a gente vai poder voltar à normalidade, hein? E poder abraçar novamente? Quando tudo isso deve se tornar normalmente possível? Será que a gente vai estar mais egoísta, mais resistente a atos humanos por medo?
quem vai explicar para a gente é o psicólogo Eduardo Ribeiro. Eduardo, muito boa tarde. Boa tarde, Seja Marcelo. bem-vindo aqui ao Cotidiano. De fato, esses Obrigado. vídeos aí que a gente mostrou logo na abertura aqui desse bloco mexem muito com a gente, né? Até 2 meses atrás, a gente abraçava, a gente se beijava as pessoas, a gente se cumprimentava, apertava as mãos. Hoje em dia é assim, ó. De longe, tem que manter de fato essa distância exatamente para a gente preservar a nossa saúde e a saúde de todos ao nosso redor. Mas será que quando tudo isso passar, a gente vai estar tão acostumado assim a ficar tão longe, ficar tão frio, Eduardo? Espero que não, né? Espero que não. Então, eu diria que o abraço é uma forma de acolhida, né? Abraço é muito mais do que o contato físico, não é? E se a gente for pensar como o abraço é uma forma de carinho, hoje o não abraçar é uma forma de manter esse carinho, né? E a gente tem outras maneiras de acolher essas pessoas, seja agora de maneira virtual. É verdade, você falou uma coisa muito importante. Nesse momento que a gente está vivendo, o não abraçar é um gesto de carinho, é mostrar que de fato a gente está se preocupando com o próximo, a gente não quer que ele seja infectado ou que a gente também seja infectado e acabe transmitindo para outras pessoas, porque tem gente que é assintomática, não tem sintoma nenhum. Às vezes está com o coronavírus e não sabe, e aí pode achar que está bem e sair transmitindo para as outras pessoas, até para quem está de fato dentro de casa. É por isso que quem tem criança em casa tem com um cuidado redobrado, exatamente por isso, porque às vezes tem que sair para trabalhar, assim como eu às vezes não fico abraçando nem beijando a minha filha, porque eu fico preocupada. A gente sai para trabalhar, mas a gente volta com aquele medo no coração, por mais que a gente se cuide, use o álcool em gel, usa máscara, lave as mãos, a gente se preocupa em estar assintomático e passar para quem mais a gente ama. Sim, a gente vê muito sobre os grupos de risco, não é? E a gente, por mais que entenda que as crianças elas não apresentem de maneira mais severa, elas não trazem sintomas, quando a gente vai pensar da disseminação como tem acontecido, a gente vê que de fato as precauções elas são necessárias, né? A reclusão, o uso da máscara, o não abraço, eles têm sido fundamentais para a gente perpetuar esse cuidado com as pessoas que a gente ama. Esse mês a gente comemorou o Dia do Abraço, né? E Sim. esse Dia do Abraço foi comemorado de forma diferente, virtualmente, né? E com esses vídeos que a gente acabou de mostrar também, onde pessoas colocaram capas de chuva, cobriram o rosto e de fato abraçaram os familiares. Isso. Eu acho que o abraço ele tem origem teoricamente na Itália, mas eu diria que é uma relação de afeto especificamente brasileira e diria que nordestina. A gente é muito do cheiro, do abraço, nosso povo é muito caloroso. Então, como viver sem ter esse contato, né? A gente sabe que essas relações não vivenciadas, elas podem afetar a nossa saúde mental também. Mas aí a gente precisa arrumar estratégias nesse período e continuar acolhendo de outra maneira. Uma dessas estratégias são as ligações por vídeo, né? Que todo mundo está fazendo para a família, até porque está cada um no seu cantinho e de fato é necessário que isso aconteça, né? Então as ligações por vídeo elas acabam também acalmando o coração. Sim, é uma forma de aproximar um pouquinho, né? A gente hoje tem essa ferramenta do WhatsApp, de outras redes sociais que facilitam esse contato e aí muitas vezes as pessoas se dispõe a ajudar a outra, a ouvir, mas muito fica na fala, né? E quando a pessoa de fato precisa, essa pessoa não se sente acolhida, que é o que o abraço faz, né? Acolher. Então que a gente possa acolher de fato. Então o abraço ele tem o quarteto que a gente chama da felicidade, né? A gente tem a ocitocina, a endorfina, e cada uma delas tem um componente na nossa saúde mental. A ocitocina, por exemplo, quando a gente abraça uma pessoa e a gente tem esse momento de acolhida, a gente libera esse hormônio da ocitocina, né? E aí, quimicamente falando, a gente tem alterações no nosso corpo. Se a gente for falar, por exemplo, de fluxo sanguíneo, o sono tem uma melhora também. Então, tem alguns componentes que a gente vai ver que, quimicamente, o abraço ele nos propicia. A gente sabe que o adulto ele vai se adaptando, né? A gente precisa cumprir isso e dar exemplo. Mas as crianças, elas são muito espontâneas, né? E quando de fato elas encontram com quem ela ama, ela vai querer logo correr para dar aquele abraço, para dar aquele cheiro.
como é que os adultos eles podem explicar para a criançada que esse não é o momento ideal de estar abraçando e beijando? Para que ela entenda também, depois não fique com essa aversão também ao carinho, né? Sim. Para a criança tudo é muito mais delicado, né? Então a conversa também tem que ser de uma maneira mais delicada, porque a gente está acessando um outro público, não é? A criança ela tem uma dificuldade maior de entender o que está sendo passado. Então, nós enquanto pais, familiares, a gente ter esse cuidado de explicar, olha, é um momento passageiro, a gente está cuidando de você de outras formas, né? O fato de não estar te abraçando agora é uma forma de cuidar de você. Aí a gente também trazer o que está acontecendo com o mundo, trazer situações diversas, né, de pessoas que têm adoecido e o porquê ela não está tendo aquele afeto naquele momento. Você acha que esse medo que a gente tem de ter contato com as outras pessoas, mesmo quando tudo voltar à normalidade, ele vai permanecer? Eu espero que também não, né? A gente não pode continuar tendo medo, porque a vida naturalmente ela vai seguir. E por mais que a gente não conheça esse vírus e a gente não entenda de maneira global como ele vai continuar, a gente precisa entender que a gente vai ter ferramentas para se adaptar e a gente sabe como está fazendo falta esse abraço, essa acolhida. Então eu acho que vai ser um processo natural. A partir de que for diminuindo os casos, as pessoas também, e com segurança obviamente, vão voltar a ter as relações cotidianas normais. Até porque quando a gente fica alimentando também muito medo, a gente pode desenvolver alguns traumas, né? E algumas doenças também, não é isso, Eduardo? A gente conhece alguns adoecimentos, a gente tem a síndrome do pânico, a gente tem a hipocondria, e algumas dessas situações elas podem ser afloradas durante esse período. Então a gente tem que reforçar também a questão da saúde mental, né? A gente ter o cuidado com o que está sendo feito e em que pode acarretar. A gente não conhece, como eu disse, o que está sendo vivenciado, mas é preciso ter as nossas cautelas, né? É verdade, é preciso ter as nossas cautelas e a gente precisa se adaptar ao novo, né? O novo é esse virtual aí, o século XXI está aí, né? A internet está aí exatamente para nos ajudar a matar um pouquinho dessa saudade, até tudo de fato se normalizar. Então vamos usar e abusar do virtual para depois a gente se abraçar calorosamente, até porque é da nossa natureza, como você bem falou. Sim. Tem uma frase que diz que a gente só sabe o valor de um abraço quando a gente precisa de um. Hoje nós estamos precisando de abraços, então quando isso passar, que a gente lembre como fez falta, né? Como é bom abraçar quem a gente gosta, dar o cheiro que a gente gosta de dar. E com certeza quando tudo isso passar, a gente vai voltar a ter essas relações que trazem tanto benefício psicológico e fisicamente falando. Perfeito, acho que a gente vai valorizar ainda mais o carinho, né? Com certeza. Obrigada, viu, Eduardo? Obrigado a vocês pelo convite. Adorei o nosso bate-papo, foi muito bacana. De fato, vamos abusar desse abraço virtual, desse cheiro virtual, do coraçãozinho também, porque depois a gente vai sair abraçando todo mundo, pegando a mão de todo mundo, dando beijo em todo mundo, que isso daí faz muito bem para o nosso coração. Com toda certeza. Obrigada, querido. Obrigado. Até a próxima, se Deus próxima. quiser. Tchau, vocês. Tchau, tchau. Gente, o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Não esquece que amanhã, 1h45, eu tô aqui, viu? De volta, ó. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.